Hoje o tema da nossa mensagem é: será que pode a história rimar com a esperança? Será que são duas palavras que combinam em um poema ou as duas têm algum tipo de rima possível? Bem, para isso a gente vai ler dois textos hoje à noite que estão na Bíblia para a gente entender alguma coisa sobre isso. Agora, antes eu vou definir o que eu quero dizer como história aqui. Afinal de contas, tem várias definições e o Caio sabe disso, né? Pode definir até melhor do que eu. Primeira definição de história hoje é a relação dos seres humanos entre o tempo e espaço, suas paixões, suas razões, suas percepções e o resultado dessas coisas junto. O tempo, a matéria, o espaço, paixões humanas, pensamentos humanos, ações humanas, compreensão humana e o resultado disso. Agora, eu vou pular também, além desse conceito amplo de história, eu vou para uma história pastoral. O que é o segundo conceito de história que eu vou trabalhar hoje à noite, que nós vamos falar hoje à noite? A minha vida é a sua. Aquilo que está entre um aniversário e outro, aquilo que nós passamos, aquilo que nós experimentamos. A maneira como as coisas aconteceram, o lugar onde nós nascemos, o resultado disso, o que nós fazemos de nossa vida e o que nós esperamos. E para isso, tem um livro na Bíblia que é uma coletânea de poesias hebraicas, e João Calvino uma vez disse que esse livro é a anatomia da alma humana. Acho que ele tem razão no que ele disse. E vocês estão estudando ele, é o livro de Salmos. Existe um salmo maravilhoso nesse livro, que na nossa Bíblia ele é dividido em dois, que no entanto são um só. É o Salmo 42 e 43, apenas uma poesia. E a gente vai ler ele antes de ler o Lucas. Então, o Lisato projetou para mim, então vocês podem ler, eu vou abrir aqui, a minha tradução é semelhante a dele, um outro. Coloquei na NVI, mas eu acho que não. Eu vou ler em uma tradução aqui que é semelhante. Salmo 42, versículo 1. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de quando eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Esta é minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham enquanto meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. 43. O Deus, ó Deus, faz-me justiça e defende minha causa contra uma nação ímpia. Livra-me do homem falso e perverso. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitastes? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envia tua luz e tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Não tem uma palavra de oração?
Senhor Deus, eu te louvo, meu Pai, pelo seu Espírito, porque sem ele nós não teríamos nada hoje, e na verdade não teríamos nem mesmo o que dizer ou ouvir. Mas graças a Deus o Senhor fala conosco, fala com homens e mulheres, e o Senhor transforma nossas vidas. Eu te imploro que hoje o Senhor toque nossos corações e nos devolva a esperança que somente o Senhor pode nos dar. Eu te louvo por isso, em nome de Jesus. Amém. A anatomia da nossa alma, um dos fragmentos que nós experimentamos é o caminho. Na verdade, esse salmo trata sobre um dia no meio de uma história, um movimento, alguém que está no caminho, uma alma que caminha, uma alma que experimenta a história. Essa alma que experimenta a história, ela tem os seus vai e vens normais. E a gente começa esse texto com os 2 primeiros versículos, o salmista numa disposição depressiva, num sofrimento latente. E também de uma maneira de busca por Deus, dizendo, olha, como a minha alma anseia por esse Deus. Logo depois a gente tem algo interessante. Ele diz lembrar de um tempo, quando ele carregava multidões em Jerusalém e guiava essa multidão em louvor e adoração. Era o tempo que ele acessava a uma profundidade, uma realidade que não é acessada por nada mais a não ser a adoração. É o momento que ele encontrava com Deus. E levava toda a população de Jerusalém, toda a multidão, até essa experiência da realidade que só se acessa através da adoração. Muito bem, mas logo depois ele diz o seguinte, olha, esse tempo ficou para trás. Na verdade, o que eu experimento hoje é um pouco de silêncio, tanto de Deus, mas um barulho muito grande de inimigos. Parece contraditório isso. Eu comecei muito bem em Jerusalém, mas agora um pouco distante de lá, eu não consigo mais perceber Deus, e os meus inimigos, percebendo isso, se voltam contra mim, dizendo, olha, cadê o seu Deus? Cadê essa experiência que você tinha? E um dos versículos, e tem um versículo que se vocês leram e perceberam, é repetido constantemente. E é, na verdade, um tema do Salmo 42, 43. E o versículo é porque está abatido a minha alma e porque perturbas dentro de mim. Constantemente ele volta a isso. E é curioso ele colocar diante de uma história dessa de outro dia, uma grande experiência de alegria na presença de Deus. Depois, uma falta, uma ausência, um silêncio. E aí, entre ele diz, olha, como se ele pegasse uma cadeira para a alma dele, senta, por que você está abatida? Diz para mim. É curioso, porque conversar sobre a esperança não é esperança, mas já é melhor do que nada. Nessa altura, ele já dialogava consigo e buscava algo. Buscava tirar desse diálogo algo que fizesse sentido. E que essa esperança pudesse aparecer de novo e essa realidade de Jerusalém pudesse aparecer de novo. Uma realidade perdida. E o versículo-chave, o trecho-chave desse salmo, está no capítulo 43, no versículo 3. Ele diz o seguinte, no meio dessa ausência e desse silêncio, dessa história nublada, ele diz o seguinte: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e à tua habitação. Para que ele pudesse ter esse retorno a Jerusalém, para que ele pudesse ter o retorno a essa experiência com Deus, essa realidade acessada pela adoração, ele precisaria, sem dúvida alguma, da luz e verdade. Por isso ele pediu, envia que essa luz e essa verdade me guiem novamente para aquele lugar onde eu me perdi e não consegui voltar mais. É curioso, porque aqui é uma história, é a experiência da alma humana passando seus dias. Como ela começa às vezes, ou como ela tem alguns lampejos, como ela tem algumas experiências em algum determinado momento de vida, mas como ela se perde e não consegue retornar.
e começa a não ter para onde ir, não saber o caminho de volta, não sabe voltar. E o mais curioso dessa história é que essa experiência de esperança e de alegria da alma humana, ela estava atrelada a Deus. E que fora dessa realidade com Deus, isso se perdeu. Agora, tem um texto no Novo Testamento de Lucas que parece de uma maneira magnífica, uma verdadeira obra de arte, parece pegar essa poesia e torná-la realidade. É como se ele pegasse um quadro, pegasse essa poesia hebraica e dissesse, olha, eu vou contar algo que aconteceu, que vocês vão entender cada versículo dessa poesia. Na verdade, é uma história real, que é a poesia retratada, ou a poesia encarnada. E essa história está lá em Lucas 23, e para onde a gente vai agora? Lucas 23. 23. 20. É o caminho de Emaús? Isso. Desculpa, é 24. Que eu falei no Facebook. Não, porque ele me passou uma mensagem 23. Aí depois hoje ele disse 24. Agora ele falou 23. Eu fiquei assustado. É verdade. É 24, desculpa. No versículo 13, a partir do versículo 13, a gente tem uma história conhecida aqui. No movimento do Novo Testamento, a cruz já havia acontecido e os discípulos de Cristo estavam encarando e viviam um tipo de história, porque isso é muito comum. Apesar de vivermos no mesmo mundo, existem histórias diferentes, não é? Na verdade, existia um conceito de história moderna que era mais unificador. Hoje, no entanto, a gente vive múltiplas histórias, múltiplas metanarrativas. Então a gente tem várias histórias acontecendo. A questão é, qual que é a história mais adequada à realidade da revelação, à realidade de Cristo? Os discípulos de Jesus, eles viviam um contexto histórico e era a inspiração judaica. A história, como eles entendiam, era a partir do ponto de vista judeu. E no ponto de vista judeu, a história teria o seu cume. Aquele momento onde a esperança deles... Aquele momento onde a esperança do povo judeu se encontraria com a história, ou quando haveria essa rima, obrigado, seria o momento onde um Messias, alguém enviado por Deus, traria um governo sobre Jerusalém que colocaria todos os seus inimigos sob julgamento de Israel. Ele teria um controle, não só sobre sua região, mas sobre toda a terra. E o povo judeu, a partir desse controle, desse rei, poderia entender, olha, Deus nos perdoou os nossos pecados e como consequência desse perdão, Ele nos enviou alguém que hoje domina sobre nós e nós dominamos sobre o resto da terra. Como estava escrito para Abraão fazer. E eles seguem essa vocação. O povo judeu, o cume da história do povo judeu não era eternidade. Eles nem acreditavam nisso. Isso é curioso. Mas no Antigo Testamento existem poucas tradições ali, existem poucos pensamentos naqueles livros que indicam a eternidade. A maioria do povo judeu não acreditava em eternidade. Para eles, vida eterna e vida com Deus, o ápice da história seria quando a Jerusalém se estabelecesse de tal forma que eles poderiam desenvolver uma geração após geração a imagem de Deus. E morreriam, e acabaria ali. Não existe vida eterna. Existe vida no mundo dominada por Deus. Bem, e aí aparece Jesus, e como a gente sabe, os seus discípulos acreditaram que ele era o cume da história. Cansados da vida que viviam, encontraram a esperança nele, e não era de se esperar coisa diferente. Afinal, ele foi alguém de, como eles mesmos dizem, alguém de obras poderosas, alguém que foi vindicado pelo povo, atestado pelo povo, e olha, ele tinha as características do Messias. Era ele. Agora, não tinha nada a ver com essa história ele morrer sobre o Império Pagão. Porque sua morte no Império Pagão significaria o fim do domínio de Deus. E esse fim de domínio de Deus significaria, olha, seus pecados não foram perdoados ainda, a justiça de Deus ainda está presente, vocês ainda não são libertos.
E foi assim que muitos de seus discípulos encararam a história da cruz, na verdade todos. Agora, essa história não estava adequada com o evento que aconteceu na cruz. Não era esse tipo de história que eles deveriam acatar e viver, porque esse tipo de história, de fato, não levaria esperança para ninguém. E aí a gente tem uma história de dois desses discípulos. No capítulo 24, no versículo 13, começa assim. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús. Agora olha, gente, distante de Jerusalém. Percebe os verbos. E olha como eles se combinam com o salmo que nós lemos. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Agora veja, não estavam 2 andando sozinhos. Como que essa peregrinação acontecia? Como que era esse sair de Jerusalém para sua cidade? Ninguém andava sozinho naquela época, porque demorava muita viagem e não tinha qualquer tipo de infraestrutura do Estado para poder protegê-los no caminho. Então ia grandes caravanas. E eles estavam os 2 andando, talvez com alguma coisa, carregando algum animal e junto com toda aquela caravana. De repente aparece um homem, e aqui a gente pode usar nossa imaginação, encapuzado. E parei ao lado deles e começa a puxar assunto. Olha, vocês estão falando aí, o que realmente aconteceu? Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhe perguntou, do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Aquela história que eu contei para vocês. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas acontecem. Porque os judeus acreditavam que só a partir do 4º dia que a pessoa de fato morria. Se ela morresse hoje, o espírito dela estava por ali. E alguma coisa podia acontecer e ela voltar. Mas eles falaram, já tem 3 dias que isso aconteceu. Não tem mais jeito mesmo, ele realmente morreu. Então, versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Algo inconcebível, tanto naquela época como nossa. Não somos nós, doutores de ciência, que achamos isso estranho. Eles também acharam um profundo absurdo. Então lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para se dirigir aonde se dirigiam, Jesus fez com que iam seguir adiante. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e o partiu e distribuía. Então os olhos deles foram abertos, e reconheceram, e ele desapareceu diante deles. Disseram uns aos outros, acaso nosso coração não ardia pelo caminho, quando ele nos falava e nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Curioso isso, né? Um retorno para Jerusalém. E encontraram reunidos 11 os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que havia acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão.
Não sei se vocês perceberam, mas essa história é muito parecida com os Salmos, exceto por uma razão. Os Salmos não têm um desfecho, mas aqui tem. Os Salmos pedem, o salmista pede: envia-me a tua luz e a tua verdade, para que eu possa voltar para Jerusalém. Aqui, algo acontece, a luz e a verdade, que eles de fato retornam. Agora, é interessante que essa passagem, Lucas não só usa o Salmo, como ele usa também Gênesis. Se você me lembrar comigo, em Gênesis, quando o pecado é descrito, a entrada, a queda é descrita, a gente percebe um casal. E de fato aqui, Cleopas, ele tinha uma mulher. Isso tá em textos bíblicos como nos outros evangelhos, e também, aqui tudo indica, ele estava indo com a mulher dele, para a casa deles. Então é engraçado que aqui a gente também tem um casal. Outra coisa curiosa que está aqui nessa passagem, faz um paralelo a Gênesis, é que lá em Gênesis esse casal, após a queda, tem os seus olhos tampados. Não conseguem mais enxergar as coisas como enxergavam antes. Já esse casal começa com os olhos tampados, mas logo, a partir do momento que o próprio Cristo parte o pão, tem aquela experiência da Eucaristia, os olhos deles se abrem novamente. Então a gente tem esse paralelismo entre as duas narrativas. Um casal que perde o fio da meada e um casal que recupera isso. Agora, o que está no centro é o Cristo. E aí a gente vai pensar nele hoje à noite. É interessante que quando Cristo é retratado aqui, a maneira como Cristo os ensina e os convence e argumenta que talvez eles estão seguindo uma história que não é coerente, é através de uma narrativa. A gente viu que Jesus começou a contar para eles as coisas desde Moisés até a lei inteira, os profetas, enfim, tudo que Israel tinha. É o que nós temos como o Antigo Testamento. Absolutamente tudo isso foi contado naquele caminho. E através dessa história, Jesus argumentou dizendo: olha, talvez vocês estão enganados. Talvez a história deveria sim ir por esse caminho. Talvez a cruz fosse inevitável. Talvez a cruz, na verdade, era o ponto central dela. E talvez vocês já experimentam hoje o clímax. Talvez, se vocês pararem para pensar e olharem novamente Moisés e tudo que ele disse e toda a lei, vocês vão enxergar que a história, como aconteceu na cruz, é a única história possível que rima e pode rimar com a esperança. E aí, a partir desse contar, eles têm um trecho bastante comovente que os discípulos dizem o seguinte: olha, quando eles reconhecem Jesus a partir do partir do pão, da Eucaristia, e quando eles percebem, olha, era Cristo que estava conosco, ele ressuscitou, eles dizem o seguinte: o nosso coração ardia quando ele contava. É porque quando a história é colocada na perspectiva certa, os nossos corações ardem. Porque quando ela é colocada na perspectiva certa, a esperança ela sempre virá. Não existe possibilidade de uma história contada a partir da realidade última, a partir de Deus, que não desperte esperança em coração humano. Não importa qual coração seja esse, com quais cicatrizes ele tem. A verdade é que essa história, quando é apreendida dessa maneira, esse coração reacende. E é sobre isso que a gente deseja comentar um pouco. Olha, todos nós vivemos dentro de uma história. E alguns podem estar no momento do salmista, de um desespero, procurando saber para onde ir e o que fez da vida, como voltar. Agora, outros vivem uma realidade de história onde ele não consegue contar uma narrativa que não coloque o eu dele sempre em evidência, sempre como protagonista. Na verdade, perde até a história. Todo aquele momento que ele teve e podia ter na sua vida estudantil, ou na sua vida de relacionamento, ou na sua vida familiar, ou na sua vida do trabalho, se perdeu, ou seja, ele não experimentou isso de fato. A única coisa que ele consegue perceber é o seu eu o tempo inteiro. Não dá espaço para mais nada. Não existe o que contar, não existe detalhe.
passando na escola, passando na universidade, passando no emprego, passando em relacionamentos, a única coisa que fica evidente é o eu. Não existe o que contar. Não existe um romance a descrever, não existe detalhes, existe só alguém com uma garganta enorme, disposto a engolir tudo e fazer com que tudo caiba dentro do eu. Agora, outros têm uma história que, na verdade, não é difícil de encontrar até a sua própria vontade e a sua própria liberdade e suas próprias decisões tomadas como alguém consciente. Alguém que nasce em uma realidade tão cruel e numa impossibilidade tão grande que é movido e é transformado e é tirado de si a possibilidade de ser uma pessoa dotada de consciência, dotada de liberdade, uma pessoa movida, direcionada por coisas que vão além dela. Existem outros que também têm a sua história marcada pela dor. Dor que não queria, dor que não faz sentido, mas dor que é provocada por ele. Dores que são provocadas por erros e erros e mais erros, e essa construção de machucados que deixam cicatrizes enormes e vão ofuscando qualquer tipo de esperança. Na verdade, dentro dessa história entra o espaço do cinismo, um cinismo muito grande. É uma bobeira falar sobre esperança, é uma bobeira tudo isso. Porque a minha história não me ensinou a reconhecer esse tipo de coisa. Não é possível. A cicatriz é muito grande. Então existem várias histórias e a nossa é alguma dessas. Nós nos enquadramos em alguma realidade dessas. Ou alguém que vive em uma vida tão boa que não consegue perceber ou não tem a sensibilidade ou não tem a capacidade de enxergar que alguém pode ver uma história diferente. Não tem um olho adequado, não tem um coração distendido para enxergar que nem todo mundo vive a sua história. Então a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tem várias experiências ao mesmo tempo, e todas elas podem nos distanciar muito da esperança. E pode nos deixar com uma impressão de que esperança não rima com história, não com a minha. E nos transforma ou cínicos, ou desperdiçadores, ou violadores, ou violados. E nós montamos todo esse montante humano de histórias fragmentadas, machucadas, arrogantes. E a gente tem essa realidade final. Nem um pouco esperançoso, na verdade muito escuro. Sem nada que pudesse discernir um caminho e um resultado, para um desfecho para tudo isso. Parece, na verdade, que essas histórias nem se combinam. Na verdade, elas não conseguem nem entrar em diálogo. Não existe nem diálogo entre essas diferentes histórias. Nós achamos que a nossa faz tão sentido e que a nossa é a única possível, que não há condição de entender o outro, de compreender o outro, ou de criticar o outro de maneira sábia, ou de julgar o outro de maneira sábia. Não existe isso, não tem essa possibilidade, porque nós vivemos histórias muito adversas. E a gente tem essa realidade, puxa vida, mas no meio de todas essas histórias, existe uma possibilidade de rima com a esperança? Será que eu, na minha vida de orgulho, desde quando tenho minha consciência, eu vivo exclusivamente por mim? Eu uso todas as pessoas, eu uso todas as coisas, eu uso para que eu possa evidenciar o meu eu em todo instante. Será que eu consigo transpor isso? Tem a possibilidade de algum dia eu começar a ver as coisas diferentes e me sentir livre desse eu? Porque em poucos momentos, em algumas fagulhas, nós conseguimos perceber, puxa vida, viver para mim mesmo não vale a pena. É nesses momentos que a gente pergunta, mas existe possibilidade de eu sair desse eu que insiste em tomar conta de tudo, insiste em estar no lugar e no centro de tudo, insiste em ser o lugar onde todas as coisas têm que convergir? Você precisa falar aquilo que faz sentido para mim, senão eu te excluo.
Você precisa concordar com aquilo que eu concordo, senão você não faz sentido, eu te excluo. Você precisa aceitar as coisas como eu faço, senão eu te excluo. Eu, sempre. É uma história extremamente sem graça. Ou então a gente não consegue ver esperança nenhuma, porque, puxa vida, é fácil falar de uma vida que não é a minha. É fácil você falar daí, sendo que a minha história é marcada pela violência. É muito fácil querer encontrar uma história que termine bem, sendo que você jamais experimentou nada do que eu vivi. Ou então a gente não consegue compreender histórias possíveis, ou uma história que rime com esperança, porque a gente já tem uma maneira de contar as coisas. E não importa o que eu passei pessoalmente, mas a minha forma de enxergar o mundo e a minha maneira de contar as coisas já está definida. Não há espaço para Cristo e o que Ele propõe. Há espaço para uma violência sem fim. Há espaço para uma solução política derradeira. Há espaço para... Enfim, e nós criamos uma narrativa já posta. E não importa o que Jesus faça ou deixe de fazer, a história já vai ter um rumo. E não tem papo de esperança ou não. A história vai terminar assim. Cristo é só uma maneira de fazer ela ficar melhor, mais fácil. Mas ela vai terminar assim. Ela só vai terminar na violência. Ou ela só vai terminar na política. Ou, enfim, estou dentro da minha maneira de pensar a história e ela não vai mudar. Independente do que eu possa desejar ou não, a história segue um caminho impessoal e vai ser assim. Enfim, a gente fica diante desse grande desafio. Há a possibilidade de nós atravessarmos essa história, não de negá-la, de nós reconhecermos, seja lá qual é a experiência pessoal e a narrativa pessoal, que a história tem um final feliz, sim, e que é definido por Cristo. Não só reconhecer isso, mas fazer com que isso nos enche de alegria e esperança diária. Fazer com que isso determine a maneira que nós vivemos de segunda a segunda. Fazer com que isso determine a maneira como nosso coração vai ser tratado. Nossa mente vai ser amadurecida e nossas ações vão ser moldadas. Existe uma forma de eu sair da minha história pessoal? Eu posso esperar realmente que as cicatrizes não é o ponto final e a palavra final? Eu posso realmente esperar que, a despeito do que falam por aí, a história é definida não por um pensamento, mas por Jesus, a pessoa encarnada de Deus? Olha, segundo o salmista, sim. E segundo Lucas também. A questão é que nós precisamos é de luz e verdade. Essa é a oração do salmista. É isso que Lucas colocou na pessoa de Cristo. A luz e a verdade. A menos que aconteça essa iluminação, a menos que aconteça essa verdade que nos guie, nós não vamos conseguir transpor a nossa história pessoal. E a gente vai sair de Jerusalém, se é que a gente um dia esteve lá. E saindo, a gente não vai conseguir voltar. Porque sem a verdade, qual história que manda? Sem a luz, como nós vamos entender o sentido da coisa? Porque, olha, em um tempo só a gente precisa viver a nossa vida. E a gente precisa de coisas que nos dizem como a vida é, mas a gente também precisa de saber qual é o sentido, e não só o significado. O significado a gente tem pela verdade. E o sentido a gente tem pela luz. Agora, como julgar qual história é a verdadeira? Como julgar se eu posso, de fato, esperar algo além do que eu já vivi? Ou mais, se eu posso, de fato, construir algo que poucos andam construindo? Se não existe verdade, não há possibilidade disso. Se não existe luz, também não. Mas a gente tem o texto nos dizendo, olha, eu espero essa luz e a verdade atravessar a minha vida, cortar esse véu celeste e atingir o meu coração e me conduzir
novamente para Jerusalém. A gente tem um texto em Romanos, que é um texto, uma promessa, e ela tem um caráter extremamente forte. Na verdade, é uma promessa que a gente custa acreditar. A menos que você já tenha uma fé que saiu da infantilidade, você custa acreditar naquilo que está escrito ali. E é um texto que nós conhecemos muito bem. São duas promessas. No Romanos capítulo 8, uma diz o seguinte: se Ele nos deu Jesus Cristo, seu Filho, não nos dará com Ele todas as coisas? Parece um bom desfecho para uma história, né? Olha, Deus, eu preciso de uma promessa, de uma garantia, que eu posso confiar que a história vai para esse lado que o Senhor anda dizendo que vai. E Ele nos entrega uma promessa: se eu dei o meu Filho, não darei com Ele todas as coisas? Mas existe ainda uma outra promessa nesse texto, que é: por acaso Deus não nos fará cooperar para o bem todas as coisas? Então, peraí. A sua promessa é que o Senhor me dará, como já deu seu Filho, todas as coisas. Mas que também todas as coisas que acontecem, toda a história coopera para o bem daqueles que te amam. Se a gente parar um pouco com calma nesse texto e tentar entender a extensão dessa promessa, será difícil de acreditar. Se é verdade que o Senhor já me deu Cristo, então com Ele também pode vir a cura para determinada coisa? Se é verdade que já me deu Cristo, uma experiência ruim, uma história ruim, pode ser usada para algum bem? Pode cooperar para um bem? Será que é verdade que se me deu Cristo na cruz, também pode me libertar desse eu cínico, sarcástico, maldoso e vil? Eu consigo sair de mim? Se todas as coisas cooperam para o bem, então por que eu nasci na condição que nasci, em vez de ter nascido naquela condição de máxima possibilidade? Porque eu nasci em uma realidade que me limita muito, enquanto poderia ter nascido numa realidade que me... Então quer dizer que essa realidade também coopera para o bem, assim como aquela? Porque eu pensei que o único bem possível era aquela. Então quer dizer que dentro da minha vida, dentro do chão da minha vida, da família que eu nasci, na privação que eu tive, será que ainda existe alguma forma disso se transformar o bem? Essas promessas estão dizendo para nós que a história ela rima sim com a esperança. E que ela precisa ser esclarecida com a verdade e com a luz, e a verdade e a luz é promessa divina. É uma história contada não a partir de experiências humanas, ou a pessoa humana, mas é uma experiência contada a partir de Deus. Tudo o que acontece ruma para um bem, conspira para um bem. Mas eu não entendo claramente como que tal coisa na minha vida coopera para o bem. Eu não entendo como que um sofrimento sem sentido coopera para o bem. Isso me parece um jogo de poder. Isso me parece um discurso manipulador. Não me parece um discurso adequado. Como isso coopera para o bem? E outra coisa, como eu posso esperar de fato que será me dadas todas as coisas apenas por Cristo ter morrido na cruz, se eu consigo ver muito pouco uma outra coisa aparecendo e pintando na minha vida, ou na verdade eu nunca vi nada sendo me dado dessa maneira? A questão é que a verdade de Cristo e a sua luz começa a brilhar no meio dessa história, no meio de nossa vida, e a gente começa a perceber que, de fato, existe uma outra narrativa, uma outra maneira de contar a minha vida e a sua. E eu não vou ler esse texto, mas existe um livro na Bíblia que é como se eu quero saber sobre a história como ela realmente é. O que é a verdade? O que o sofrimento na minha vida está me levando para onde?
Aonde que a libertação do meu eu orgulhoso vai me levar? Aonde que a história, de uma maneira geral, e a minha história pessoal, aonde isso vai dar? Se isso vai dar na esperança, eu quero saber alguém contando isso de maneira que me convença. E existe um texto, você pode ler. Agora é um texto diferente de todos os outros. Se você vai falar de algo tão complicado em um curto espaço de tempo, porque veja bem, como você vai interpretar toda uma história pessoal, com todos os seus peculiaridades, com todas as suas dores, com todas as suas alegrias, como você vai interpretar uma por uma, mostrando que em cada uma você tem a esperança final. É possível? Não, seria um livro enorme. Mas a gente tem um livro que lançou mão de poesia e lançou mão de uma linguagem vigorosa para nos mostrar que, independente de qual história que nós vivemos, existe uma história sendo contada que lança mão de cada uma pessoal e que o final é a esperança. Esse livro é o Apocalipse. E se você lembra, o Apocalipse começa em capítulo 4 e 5 com uma entrada de João no trono divino. E nesse trono existe a criação, existe o tempo, existe o espaço, existe a matéria, existem seres humanos, existem criaturas, todas em torno de Cristo. Todas adorando a Ele. E mais, depois João diz, olha, esse Cristo permitiu que vários selos, que vários flagelos, que vários cavaleiros, ou seja, que a história se desenrolasse. Mas tudo saiu da mão dele, porque ele foi o único que abriu o livro da história. O único digno. Ninguém podia ter acesso a esse livro. Mas ele pôde. João, em seu desespero, viu essa cena. Ele toma para si o livro da história e o desenrola. E tudo acontece. Todas as pestes, todo o sofrimento, toda a miséria, toda a alegria, toda a conquista, todo o domínio, tudo se desenrola. Mas a partir dele. E é curioso que no fim, ele toma para si toda a história. O que eu quero dizer é que Cristo, aquele mesmo que estava em Emaús, ele ainda visita cada um e os convida para relembrar, contando desde Moisés, contando desde sua experiência, contando desde sua infância, contando desde o momento que você tem consciência. Ele vai contando e vai te mostrando, olha, eu sou o dono da história. A história só faz sentido a partir de mim. E se eu disse que o final é bom, é porque é. Se eu disse que a esperança rima com a história, é porque rima. Eu ressuscitei. Eu tenho na mão toda a história do mundo. Eu sou soberano sobre tudo. E por mais que isso não faça sentido em seus mínimos detalhes, os mistérios de Deus são muito mais satisfatórios que a solução humana. E nós sentimos a realidade de que Ele é o dono da história. E a partir dessa revelação, nós conseguimos entender que a história é possível de se rimar com a esperança. E de que é realmente possível, apesar do que vivi ou deixei de viver, apesar do lugar onde nasci ou deixei de nascer, ainda é possível ter um final feliz. Não só possível, como vai acontecer. Agora, é muito melhor ter consciência disso. É muito melhor viver com essa realidade. Um coração cheio de alegria, de esperança. Porque o Senhor da história, que tem toda em sua mão, poderia ter sido diferente, sim, mas não foi. Mas Ele tem toda em sua mão. Ele conduz e Ele leva para um desfecho final. Um desfecho de ressurreição, alegria e esperança. Então, sim, não importa qual história, ela sempre vai rimar com a esperança, porque ela não depende de mim, ou de alguém, ou de um movimento maior, ou de um movimento global. Ela depende de um Deus encarnado, que morreu na cruz e ressuscitou, e hoje diz, se eu dei a minha vida por vocês, todas as coisas também lhes darei. E mais, tudo o que acontece, não que eu coloquei as coisas assim, não que eu enviei sofrimentos despropositados, mas uma vez que eles acontecem, eu os guio para o bem.
Uma vez que nós vivemos e nós temos o direito de viver, e o direito de viver está diante de toda essa história marcada por dor ou alegria, tudo o que acontece, Ele vai levar para o bem. Essa é a esperança, guiada por Ele, conquistada por Ele e prometida por Ele. Então, para a gente terminar, eu vou ler um poema do Vinícius de Moraes. O poema chama O Natal. E tem uma coisa interessante nesse poema sobre a esperança. Ele diz o seguinte: para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar. Olha como esse poema descreve de maneira sucinta toda a realidade da história. Para enterrar nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida. Uma tarde sempre a esquecer, uma estrela se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos. Falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Mas será mesmo que é assim que será a nossa vida? Ele termina. Não há muito de dizer. Uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai. Mas que essa hora não esqueça, e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos. Para a esperança no milagre. Para a participação da poesia, para ver a face da morte, de repente nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos imensamente. Então para isso nós somos feitos, para a esperança no milagre. Não importa qual história é, não importa qual diferença tem entre mim e você, nós esperamos no milagre. De que a história rima com a esperança. E de que o final é dado por Cristo, presenteado por Cristo, determinado por Cristo, conquistado por Cristo. E olha que surpresa, é um final feliz para todos. É um conto de fadas. É um conto de fadas, mas o que acontece? Por isso que Tolkien, aquele escritor do Senhor dos Anéis, diz o seguinte: olha, o ser humano sempre, para explicar as realidades mais profundas, desenvolveu mitos. Mito disso, mito daquilo. O problema é que a gente tem na história de Cristo o mito, aquele que sempre foi contado, sempre foi recontado em diversas culturas. Mas esse mito aconteceu. Essa é a grande diferença. Ele aconteceu. E por isso a nossa história, ela vai ter um rumo diferente. Ela tem um final diferente. E esse final é um final de esperança. Não importa qual história é e de quem estamos falando. E do que aconteceu ou deixou de acontecer. Ela vai terminar com um final feliz. Com certeza, porque foi conquistada e é controlada e é dada por aquele que morreu e ressuscitou. Venceu tudo aquilo que fazia da história uma narrativa escura e nos deu uma nova narrativa. Amém?